Gente, o que que vamos falar sobre esse filme bizarríssimo que é o Sinoc, ou Cinedoc. E por que desse nome? Ele foi traduzido com esse nome porque é Cinedoc em Nova York, porque Cinedoc é uma figura de linguagem que eu não sabia dessa figura assim, é uma figura de estilo figurado. Então, um exemplo é quando a pessoa pede alguém em casamento e aí fala que pediu a mão da pessoa. Ela não pediu a mão, ela pediu uma coisa maior. Então, essa figura de linguagem. É uma coisa que significa uma coisa maior, mas a pessoa fala de uma pequena coisa significando maior. Isso faz sentido? Enfim, esse filme não faz sentido. Depois que eu descobri qual era o diretor dele, aí fez sentido. Porque é o mesmo diretor de vários filmes bem interessantes, mas bem doidos, que é o próprio Charlie Kaufman, que é o Brilho de uma Mente Sem Lembranças, Estou Pensando em Acabar com Tudo, que esse filme eu não entendi nada. Quero Ser John Malkovich, Anomalisa. Então, não tem como entender os filmes desse cara, mas são filmes bons. E esse filme eu gostei, mas não é pra todo mundo, já aviso aqui, é um filme muito diferente, que pode ser um pouco chato, mas as coisas acontecem tão rápidas que tu não sente passar aquelas 2 horas e tanta que tem de filme. Então, eu vou ler a sinopse aqui para vocês terem uma ideia. A vida está parecendo desanimadora para o diretor de teatro Caden Cotard. Sua esposa e filha o deixaram. Sua terapeuta está mais interessada em divulgar o seu novo livro do que em ajudá-lo com seus problemas. E uma doença estranha está enfraquecendo seu corpo. Então a gente se depara com o Philip Seymour Hoffman nesse filme. Brilhante, esse ator é maravilhoso, infelizmente era maravilhoso, né? Mas ele começa a sentir umas coisas muito estranhas e tu fica pensando assim, meu Deus, mas o que que tá acontecendo? Coitado. Porque a gente já vê que ele não tem uma relação muito boa ali com a mulher dele. E com a filha, mais ou menos. Ele é um diretor de teatro, parece ser assim, bem famosinho, ele tem um certo sucesso, mas a gente vê assim que ele tem algum problema em casa. E aí, quando ele começa a passar mal, começa assim, todo mundo tá com problemas nas fezes na casa dele. Isso é muito interessante. Pra mim, eu acho que o diretor quis fazer alguma analogia, alguma coisa que eu não peguei, queria ter pego, mas não entendi. Mas, enfim, começa o cara a morrer, sabe, aos poucos. E o filme vai dando uma guinada que tu não tá entendendo pra onde ele vai, porque aí ele começa a deteriorar, a família some e os anos se passam assim. Então, tu não pode tentar entender esse filme. Não tem uma lógica, não tem um porquê, não tem nada. É bem o que eu tô dizendo. E o elenco é muito bom. E esse é o diferencial, porque a gente tem esse Philip Seymour, a Samantha Morton, a Catherine Keener, o Tom Noonan, a Michelle Williams, a Jennifer Jason Leigh, Emily Watson, Johnny West, Hope Davis, recheadíssimo, né, esse elenco. E isso ajuda muito no enredo ali de tudo. É um grande diferencial. Mas aí, no fim, me pareceu que o cara tava sofrendo, essa doença dele era egoísmo, porque isso dá pra notar, assim, que de todas as coisas que acontecem, ele sempre se coloca como vítima de tudo. É sempre as pessoas que deixaram dele. É sempre aconteceu isso com ele. Então, não sei se era alguma metáfora sobre egoísmo, sobre a pessoa que gosta de se sentir assim e tem uma solidão, porque tudo começa a ruir, sabe? Tu fica literalmente perdido olhando o filme, mas ao mesmo tempo os pensamentos
sabe? Tu fica pensando assim, meu Deus, mas o que esse cara tá fazendo agora? O que vai acontecer agora? Então é um filme instigante que fica ali te deixando inquieta, querendo entender. Mas pensem que não dá pra entender. Tu pode formar tua opinião sobre o filme, mas não dá pra entendê-lo. Não dá pra saber o que aconteceu. E depois ele começa a criar uma peça, depois que a vida dele começa a ruir toda, ele cria uma peça pra mostrar a vida dele, só que começa a mostrar uma coisa atrás da outra e aquilo vira uma bola de neve até a cena final do filme terminar assim. Puf. Então, é chocante. É um filme com uma coisa assim muito interessante que realmente não dá para entender. Ele tem uma simbologia e metáforas que tem que prestar muita atenção. Mas se tu gosta desse tipo de filme que te instiga e que talvez tu tire uma lição ou entenda, aí vale a pena assistir.